Vamos pegar 10 pessoas aleatórias de idade diferente, de experiências de vida diferentes e vamos colocá-la nessa sala. Todas elas têm que esperar para serem atendidas. O tempo de espera para todas elas é o mesmo, 10 minutos. Só que cada uma vai se comportar naquela sala de maneira diferente. Uma com ansiedade, esperando que venha logo a consulta, o atendimento. Outra com indiferença, porque está mexendo no celular, está pensando nos próprios problemas. Uma com raiva, outra com alegria. Outras vão cochilar, aproveitar o tempo para descansar. Então, cada uma vai se comportar de maneira diferente, porque cada um de nós é um ser diferente e nós temos comportamento diferente ante os mesmos problemas. O problema pode ser comum para todos, porém a reação de cada um é diferente, por causa da nossa história, da nossa vivência, do nosso aprendizado, da nossa experiência atual, das pessoas com quem nos relacionamos, porque elas interferem no nosso comportamento. Se a maioria das pessoas que nós convivemos nos trata mal, com ignorância, possivelmente ficar numa sala de consultório que tenhamos que esperar uns 10 minutos, igualmente vamos nos sentir ofendidos, agredidos. Então vai variar, como eu falei, de pessoa a pessoa. Assim nós temos memórias esquecidas, memórias falseadas e memórias criadas. Olha só, memória esquecida. A gente esquece de tudo aquilo que a gente não coloca a nossa atenção. Se não é importante para nós, vai para o inconsciente, vai ser esquecido. Nós temos memórias falseadas. O que significa isso? Que eu tenho fatos da minha vida que, devido ao meu emocional do momento, eu interpreto a cena de maneira diferente do que ela foi na realidade. Eu crio expectativas que não são reais, porque eu imaginei, eu criei. E ao criar essa cena imaginária, essa interpretação, no futuro, quando eu for relatar o que me aconteceu, eu vou relatar de acordo com a minha memória. E a minha memória falseia, a minha memória interpreta. E eu posso falar uma mentira. Eu posso falar uma mentira com a certeza, com a convicção de que estou falando a verdade. Para mim é verdade, mas se a gente for filmar, a gente vai reparar que não foi aquilo exatamente que a pessoa está nos narrando. Não foi esses acontecimentos. Então nós temos memória esquecida, memória falseada e memória criada. Essa é mais triste de todas. Nós temos a capacidade de criar do zero uma memória que não aconteceu. Alguns psicólogos no passado fizeram psicoterapia com seus pacientes. E em um experimento foi falado, você se lembra de ter sido esquecido no shopping? Incrível que pareça, aquele fato era falso. Porque na vida daquela pessoa, ela nunca tinha sido esquecida no shopping. Nunca se perdeu no shopping. Porém, o psicólogo induziu a ela a acreditar que se perdeu no shopping. E por não ter esta memória, porque pensava assim, eu era muito criança para lembrar, elas começaram, que não foi numa só pessoa, a inventar situações. Ora, tirado de filmes, de livros, de histórias que tinham ouvido, e criam toda uma narrativa irreal. E se o psicólogo, o pesquisador, perguntava para essas pessoas novamente a respeito do período que ela esteve perdida no shopping, antes ela não sabia nada, não se recordava, porque não aconteceu. Mas depois que já foi colocada a ideia de que ela foi perdida no shopping, faz com que ela acredite tão piamente nessa história que ela elabora, ou nós elaboramos, uma história falsa de algo irreal. A terceira é uma tendência natural do nosso cérebro, a de preencher lacunas. Isso significa o que não sabemos, inventamos. Esta é uma coisa perigosa. Tem conhecimento que nós não temos, tem coisas que a gente não sabe. E quando a gente não sabe, em vez de admitir publicamente, eu não sei, o que a gente faz? A gente responde o que não sabe, inventa o que não sabe. E essa é uma realidade de todo ser humano. Uma vez foi feita uma fake news, foi feita uma piada, foi feito
um experimento social, na qual perguntou para o entrevistado: o governo federal vai taxar o oxigênio, e quem tem o nariz maior vai pagar maior a taxa. Perguntou para as pessoas: o que você acha disso, do governo taxar o ar que você respira? E aí alguns conversaram, falaram, indignados, como se o fato fosse verdadeiro, chegando a fazer até uma piada. No Brasil existia ou existe ainda um apresentador chamado Luciano Huck. E esse Luciano Huck tem o nariz um pouco mais avantajado. E as pessoas riam, porque Luciano Huck iria pagar mais taxa do que uma pessoa que tivesse um nariz menor. Então, podemos induzir uma pessoa ao erro, simplesmente falando para ele uma inverdade. E mesmo que não fale nada para a pessoa, por uma tendência natural do ser humano, nós queremos estar cientes das coisas. E respondemos pergunta de coisa que a gente sabe e de coisa que a gente não sabe, a respeito de política, de religião, de artista. É uma tendência natural. E não podemos dizer nem que é uma mentira, mas a mente nossa tem a capacidade de preencher lacunas. E se a gente responder mais de uma vez sobre o mesmo assunto, de pouco a pouco as ideias que a gente vai criando na nossa mente, as lacunas que a gente vai preenchendo, vai se tornando uma verdade para nós, não realidade para o mundo. Fugindo um pouco do assunto, quero compartilhar que leio o trabalho da neuroanatomia. Nós possuímos 3 tipos de cérebro: o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e os neurocórtex. O primeiro tem sua função com os instintos e a motricidade, o segundo tem sua importância na área emocional e o último é responsável pelo raciocínio lógico. Então, o nosso cérebro humano, ele tem camadas, tem lóbulos. No lóbulo reptiliano, ele cuida do lado motor, da nossa força, do nosso trabalho. Então ele trabalha mais o corpo, é uma resposta instintiva. Inclusive o instinto está mais ligado à área reptiliana do nosso cérebro. Nós temos um campo límbico, uma área límbica, que está mais relacionada com o nosso emocional e com nossa sexualidade. E a área do córtex cerebral, principalmente a área frontal do nosso cérebro, ela está relacionada com o raciocínio lógico. Então nós somos seres humanos que temos áreas de especialização no nosso cérebro. Logicamente eu sei que o cérebro ele funciona como um todo. E quando está ausente uma parte do cérebro, outras partes do cérebro atuam como se fosse aquela parte ausente, significando que se tivermos um tumor, se tivermos um abscesso, se tivermos um corte, um câncer nessas áreas, mesmo assim a gente pode ter uma vida normal, independente de como esteja o nosso cérebro, chegando ao ponto de algumas pessoas serem entrevistadas, serem pesquisadas, que perderam parte do cérebro, mesmo assim tinham a capacidade de comunicação, de se manifestar normalmente, como se nada houvesse acontecido. Não aprofundarei no assunto porque não é o objeto desse trabalho. Asseguro, porém, que somos comandados pelos 3, cérebro reptiliano, cérebro emocional e o cérebro racional. Então nós somos comandados por esses 3 tipos de cérebro ao mesmo tempo, com a predominância de um e de outro de acordo com o momento. Então tem hora que um comanda mais do que o outro. Extrapolando os estudos da ciência, eu diria que a memória que está no cérebro reptiliano passa mais facilmente de uma encarnação para outra. A razão para isso é que ao longo de milênios utilizamos e desenvolvemos os instintos e a motricidade. O mesmo não ocorre com nossa memória emocional e a própria razão, pois ambas desenvolvemos apenas há milhares de anos. Então o cérebro reptiliano é o cérebro mais antigo da nossa espécie. E por nós utilizarmos mais ele há muito mais tempo, então os instintos, o lado selvagem, o lado animal, ele predomina com mais facilidade, chegando a um ponto de dizermos que o conhecimento do cérebro reptiliano passa com facilidade de uma encarnação para outra. Agora, como a gente usa o nosso lado emocional e o nosso lado racional com menos frequência,
Aliás, vamos modificar essa palavra, há menos tempo. O cérebro reptiliano se perde na noite dos tempos. Isso significa que ele é muito antigo. Nós não sabemos na nossa espécie quando surgiu. E se surgiu, inclusive, na nossa espécie. Pode ter sido em uma outra espécie que sofreu um processo de mutação e que culminou, que chegou na espécie humana. De uma forma ou de outra, o lado reptiliano, o lado animal, predomina na gente. E esse conhecimento reptiliano, ele passa de geração em geração, de encarnação em encarnação, para nós mesmos em uma outra vida. Agora, o estado emocional é recente. E mais limitado ainda está o racional. Se o emocional é limitado, o racional, que a gente utiliza há poucos milhares de anos, ele é menos utilizado, ele é mais subestimado, ele é um elemento que ainda precisa ser trabalhado na espécie humana. Quem quiser aprofundar o conhecimento, basta pesquisar o desenvolvimento do cérebro ao longo dos milênios. Esse estudo pode ser encontrado em tratados de antropologia e paleologia, logicamente fazendo um paralelo às outras ciências, né? Mas a gente encontra o estudo dos nossos antepassados, da formação do cérebro, na paleontologia e a antropologia. Tanto o nosso consciente como o nosso inconsciente é formado de lembrança que pertencem aos 3 tipos de cérebro. Isso significa que armazenamos ao mesmo tempo imagens, palavras, cheiros, sabores. Isso sem falar da memória motora, memória sonora, memória emocional, de memória racional, irracional e outros tipos de memória aqui não relacionadas, certo? Então, quando a gente vai armazenando na nossa memória, não só do cérebro físico, porque o cérebro físico está ligado apenas à encarnação presente, mas digamos assim, o nosso cérebro espiritual, nosso campo búdico, esse campo de energia na qual armazena todas as informações do nosso espírito, esse campo de energia que retém a memória, ele está impregnado das memórias motoras, emocionais, racionais, se soma às memórias sonoras, odoríficas, de palavra, né? Então todas as inteligências que a gente pode ter para a música, para a matemática, para a língua, estão armazenadas nessa memória maior. Porém, o que predomina são as animais, são as reptilianas. Como todas as memórias estão interlaçadas, a lembrança de uma pode despertar as demais, pode interferir nas demais. Aqui eu interrompo minha narrativa para dizer que a memória da vida passada pode ser evocada com mais facilidade, pois que possuímos em nosso cérebro um registro neuronal, um índice que pode ser acionado naturalmente ou através da hipnose. Então nós temos na nossa mente mecanismos para despertar a nossa memória das vidas passadas. Para fazer isso, quem faz mais são os pesquisadores, principalmente pesquisadores de terapia de vidas passadas, que faz um trabalho simples de relaxamento. A pessoa relaxa e vai induzindo a pessoa a recordar o próprio passado, primeiro da vida presente, e depois é induzida a pessoa a buscar o problema nas vidas passadas. Já as informações das vidas passadas não são fáceis de acessar. Da vida presente é muito fácil, da vida passada já é mais difícil, pois que não possui o caminho neuronal do cérebro atual presente no nosso corpo. Para acessar esse tipo de memória se faz necessário o relaxamento, a hipnose ou o transe mediúnico, ou seja, nós temos diversos estados de consciência e não percebemos que essa consciência varia ao longo do dia. Nós temos desde o pleno consciente, passando pelo semiconsciente, até a inconsciência pura. As memórias que estão presentes no corpo físico, essas são recordadas com mais facilidade. Nem todas, algumas estão tão desnecessárias, tão obscuras, que se perdem na memória, mesmo acontecendo na vida presente. Mas as memórias das vidas passadas igualmente podem ser despertas com um treinamento,
com a hipnose, com o transe mediúnico.